Com o foco voltado para a negociação envolvendo o meia Maurício, que está de malas prontas para o Palmeiras, o Internacional dá um tempo na negociação envolvendo os zagueiros, com a possibilidade de saída de Vitão para o mercado europeu e a busca de um substituto para este jogador. O nome da vez ainda é o de Carlos Salcedo, que desperta a atenção, a admiração de membros da direção do Internacional que fizeram diversos relatos elogiando o zagueiro mexicano. O perfil dele se encaixa com aquilo que o Inter está procurando. Eu dou esses detalhes do bastidor da busca colorada por um zagueiro na saída de Vitão, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Carlos Salcedo. É um zagueiro que até esfriou um pouco no noticiário ao longo dos últimos dias, mas não saiu do radar do Internacional. Muito antes, pelo contrário. Ele ainda é o ficha 1 para ser alvo de uma investida da direção a partir da iminente, neste momento, saída do zagueiro Vitão. Caso avance a venda de Vitão para o mercado europeu, Carlos Salcedo é o ficha 1. O Vitão é pretendido por alguns clubes da Europa. O West Ham da Inglaterra, o Nottingham Forest da Inglaterra, o próprio Real Betis da Espanha demonstraram interesse pelo jogador e muitos desses clubes já apresentaram propostas oficiais ao Internacional, que ainda não avança na pauta porque aguarda a virada do mês de junho para julho, quando vai ter o jogador em definitivo, a partir da assinatura de um pré-contrato que já aconteceu e que a partir da virada do mês ele vira definitivamente jogador do Internacional. Quando o Inter começar a negociação para o Vitão, o Inter vai começar a olhar os nomes para a zaga, mas muitos deles já têm alguns avanços, como o Carlos Salcedo. Avançando a situação do Vitão, o que no bastidor é tratado como uma tendência, tá? O Vitão deve ser vendido na metade da temporada. O nome da vez é o Carlos Salcedo. E aqui eu quero relatar exatamente o que eu ouvi no bastidor do Internacional sobre o Salcedo. Por que este zagueiro encanta tanto a direção do Internacional? O que se vê no Salcedo para que ele seja um substituto ideal do Vitão? O primeiro ponto que eu apurei e ouvi de dirigentes colorados é que o Salcedo ele foi oferecido ao Internacional através de intermediários. O Inter vai precisar buscar zagueiros com a possibilidade da saída de Vitão, até com a possibilidade da saída do Robert Renan, que é uma que pode acontecer agora na metade da temporada, e todo mundo sabe que o Inter vai precisar de zagueiros. E aí alguns nomes foram oferecidos, entre eles, através de um intermediário, o nome do Carlos Salcedo, que vê com bons olhos a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. Como o Salcedo está sendo oferecido ao Internacional, o valor ele acaba sendo um pouco mais baixo do que aquele em relação ao mercado. Se fala em 2,5 milhões de euros para o Cruz Azul do México, que é o clube atual do jogador. Mas o grande problema é o salário do Salcedo, tá? O salário do Salcedo seria algo acima, o que está sendo pedido inicialmente, de 1.200.000 reais, o que é muito alto, tá? Porque o que ele ganha no México é muito alto também. E este é o principal entrave para a negociação desse jogador. Mas é algo que pode ser composto. O Inter pode, através de um pagamento de luvas, se diminuir o valor a ser pago ao Cruz Azul do México, conseguir estabelecer um salário maior para o jogador, é uma das possibilidades. O que eu ouvi em relação à situação técnica, tá, do Carlos Salcedo? Por que ele é o zagueiro ideal? No entendimento da comissão técnica e da direção do Internacional. O primeiro ponto é o que o Inter enxerga do Carlos Salcedo ser um jogador que tem muita qualidade técnica, tá? Na saída de jogo, por ser um jogador muito rápido, se entende que ele é o cara ideal para a construção de jogo de trás, como o Eduardo Cudê gosta, por ele ser um cara de velocidade, que rompe os espaços e que tem qualidade para sair jogando. O Salcedo em alguns jogos já atuou até como lateral direito, e isto agrada a comissão técnica, pelo fato de ele poder ser um zagueiro que pelo lado direito sai com velocidade e sai com qualidade de trás. Além disso, tem um outro fator que é a personalidade do Carlos Salcedo. É um zagueiro que tem a personalidade que encanta os dirigentes do Internacional, pelo fato dele ser um jogador sanguíneo. É um cara que dá uma chegada quando precisa dar uma chegada. Um dos exemplos, por exemplo, que foi citado em uma conversa com o dirigente o Salcedo foi aquele cara que deu uma chegada mais forte no Neymar na Copa do Mundo de 2018. E o dirigente disse, esse perfil aí que nos agrada. O Inter precisa
de jogador desse perfil sanguíneo. Jogador com malícia, aquele zagueiro que tem aquela malícia também, que sabe o momento de se impor fisicamente e de outras maneiras. E isso agrada muito a direção do Internacional. O Carlos Salcedo é o ficha 1. Quando o Inter vender o Vitão, o que é uma grande possibilidade na metade do ano. E é um zagueiro que sim, encanta a direção. Encanta a ponto de se pagar R$1 milhão por mês para ele? Acho que não. Mas ainda assim o Inter vai buscar uma composição, em especial pelo fato dele ter sido oferecido, para que se torne viável a vinda deste zagueiro mexicano, 30 anos de idade, que tem o perfil ideal buscado pela direção e pelo técnico Eduardo Cudê. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!